Se o seu HD mental tá lotado de vídeo, curso, anotação e ideia, e mesmo assim você ainda não começou a fazer algo produtivo com isso, eu preciso te dizer isso agora. Seu problema não é falta de conhecimento, é excesso. Geralmente, a gente que tá nessa jornada, né, de desenvolvimento pessoal, que quer crescer, que quer evoluir, que tem essa sede, né, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento pessoal, profissional, etc. A gente acaba que se sente produtivo só por estar consumindo. A gente aprende uma coisa nova, lê um audiolivro foda, pô, faz um curso assim cheio de insights fodas também, vai anotando e tal. E nisso a gente já se sente melhor, né? E a gente sente assim, pô, hoje eu sou melhor do que ontem. Mas sabe o que acontece se você passar semanas ou até meses só estudando, acumulando os conhecimentos mais incríveis que fazem você se sentir o cara, porém, você nunca aplica isso, você vira um especialista teórico daquilo que você nunca viveu. É tipo um cara que sabe tudo sobre surf, sabe as melhores pranchas, as melhores manobras, as melhores angulações pra pegar as melhores ondas e tal, mas ele nunca subiu numa prancha. E aí do que adianta toda essa teoria? É isso aí. Nada. Então já deixa o seu like aí e se inscreve que a gente vai trocar uma ideia muito séria sobre isso e muito mais. Meu nome é Vitor Bonfim, eu sou cantor e compositor, mas eu também sou criador digital e nesse canal eu foco mais nesse meu lado como empreendedor digital. A gente fala sobre criação digital, mindset, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, etc. Então vamos lá. O conhecimento, ele é apenas uma ferramenta para você fazer a transformação prática na sua vida, em forma de ação. Ele te capacita para a ação. E essa ação sim vai te transformar e elevar o seu nível. Conhecimento sem ação, ele começa a virar peso na sua cabeça. Você carrega tanta informação não aplicada que é capaz de você até começar a duvidar de si mesmo. E aí você entra naquele ciclo. Você acha que não tá pronto, estuda mais. Sente que ainda falta algo e não começa nunca. E às vezes esse seu excesso de buscar conhecimento e não agir pode estar mascarando um problema mais sério de procrastinação. Às vezes alguma insegurança, você sente que não é capaz de fazer aquilo e aí você se dopa nesse excesso de informação que acaba te paralisando, mas que também não faz você botar à prova a sua capacidade. Então você tem que ter cuidado para não estar caindo nesse ciclo aí. E nisso, seu cérebro ele fica te sabotando e você entra nessa zona de conforto, de adquirir conhecimento, mas nunca agir. Você se alimenta desse falso senso de evolução. Afinal, você está evoluindo, né? Você está aprendendo, mas não é bem assim. Na real, sabe qual é o antídoto mesmo para isso? Começar do jeito que der. Começa do jeito errado mesmo, aquele jeito mais ou menos, com a voz tremendo, com a câmera ruim, no caso, né, de você querer gravar conteúdo, sem entender tão bem o algoritmo, etc, a parte técnica. Mas, cara, simplesmente começa. Isso vale pra tudo que você quer criar ou começar ou fazer na sua vida. Se você já tem uma basezinha teórica e tal, começa. Tem gente que começa até sem base nenhuma, enfim. Mas a ação realmente é o mais importante. Quando eu comecei aqui no YouTube, pra quem não sabe, eu tenho um canal com mais de 160 mil inscritos. É um canal dark, onde eu não apareço. Primeiro, eu comprei um curso lá em dezembro de 2021. Eu assisti algumas aulas e tal, mas eu não botei em prática naquela época. Aí nisso eu fui fazer outras coisas que não me davam resultado nenhum, mas que era algo familiar pra mim. Era o seguro, entre aspas. Nessa época eu fazia figuração na Globo, na Record, filme, etc. Sou aqui do Rio de Janeiro e aqui tem muita coisa assim em relação à televisão. Só que esse mundo de figuração é brabo. Tem muitas gravações que você fica lá 12 horas numa cidade cenográfica no estúdio, sem fazer nada assim de produtivo. E o pior, ganhando uma mixaria. Enfim, um ano depois, ali mais pro final de 2022, ainda fazendo muita figuração, eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube falando sobre como dava pra fazer dinheiro através de canal de corte sem aparecer. Eu fui vendo esses vídeos, eu me lembro que eu andava na rua assim com fone, maratonando um monte de vídeos assim falando sobre esse assunto. E aí eu me visualizava realmente conseguindo fazer isso. E aí eu passei a acreditar muito nisso. Tipo, eu vi muito que era possível. E daí eu fui criar o meu canal em janeiro de 2023. Nisso eu fui fazendo alguns vídeos, né? Mas eu não postei. Eu queria pelo menos ter vários vídeos acumulados antes de começar a postar. E isso foi uma excelente estratégia porque me blindou de uma certa forma, né? Porque se o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro dessem errado, isso pra mim que não tinha experiência, com certeza ia ser um fator assim de desmotivação. Então eu me blindei fazendo isso. Só que aí, né, alguns vídeos prontos e tal, eu acabei largando. Fui focar em outras coisas, pra você ver como é que é, né? Porque nessa época, eu também comecei a fazer alguns shows como cantor aqui pelo Rio de Janeiro. E nisso eu comecei a faturar uma grana legal, assim, bem superior à grana que eu ganhava fazendo figuração. Na verdade, eu fazia os meus shows, né? Mas eu continuava também fazendo figuração de vez em quando. Só que lá pro final de março de 2023, né, eu voltei a investir nesse canal também. Porque já tinham alguns vídeos prontos, não o suficiente ainda. E essa era uma ideia que, apesar de tudo, não saía da minha cabeça. Daí, na própria figuração, eu no celular, eu finalizei ali o que faltava pra eu começar a lançar os vídeos no meu canal, né? E no caso, eram as capas, títulos, etc. E aí, quando eu tinha 7 vídeos acumulados já,
no dia 4 de abril de 2023, eu postei o meu primeiro vídeo. E daí foi começando a dar certo muito rápido. Papo assim de 2 a 3 semanas depois eu já viralizei o meu primeiro vídeo. Esse vídeo chegou a bater 200 mil e com 1 mês e meio de canal, eu consegui ser aceito na monetização do YouTube. E logo eu já tava ganhando um dinheiro que pra mim era impensável antes. Tudo isso porque eu larguei as desculpas, a procrastinação, parei de consumir conteúdo e comecei a focar em aplicar. Eu simplesmente agi. E esse próprio canal que você tá assistindo aqui agora, ele segue uma lógica parecida também. Esse projeto de aparecer, falar, compartilhar os meus aprendizados como criador, já tava na minha mente há muito tempo também, desde que o meu canal Dark começou a fazer sucesso. Enquanto eu focava na música e seguia crescendo esse meu canal Dark, tinha algo assim que me incomodava, tá ligado? Enquanto essas áreas caminhavam, eu continuava assistindo outros conteúdos sobre o poder da gente ter um canal onde a gente aparece, onde a gente compartilha a nossa vivência, a nossa estrada, nossa trajetória, né, de transformação pessoal, de evolução como criador. Claro que isso não desmerece os canais Dark, né, onde a gente não aparece. Muito pelo contrário, dá pra fazer os dois. Eu até acho que ter começado pelo Dark me preparou pra esse momento, me deu visão e bagagem pra estar compartilhando com vocês, né? Mas por muito tempo eu procrastinei esse passo, né, de fazer um canal aparecendo, falando com vocês aqui, trocando essa ideia. Eu achava que por eu ser cantor e compositor, artista e tal, não fazia muito sentido eu aparecer falando de outro assunto que não fosse música, né? Falando de criação digital, YouTube, etc. Parecia que eu ia acabar misturando muitas coisas e isso poderia me atrapalhar como artista. Esse meu propósito com a música é um propósito que eu já tenho há muitos anos, faz parte de mim e sempre fará. Inclusive é algo que eu também nunca vou deixar de expandir, de lançar minhas músicas e investir na minha carreira musical, né? Mas depois de muitos meses com esses conflitos na minha cabeça, eu cheguei à conclusão de que só existe um Vitor Bonfim. E esse Vitor pode fazer as duas coisas, ou até mais. São projetos diferentes, com propósitos diferentes, mas os dois fazem sentido pra mim. Então eu peguei o conhecimento que eu já tinha, que também não era tudo isso, né? E aí eu tomei a decisão de começar esse canal aqui. E foi isso. Decisão, coragem e ação. Esse canal aqui, ele é bem novo. Eu não tô nem perto do nível de segurança que eu acho ideal pra estar fazendo esses vídeos aqui. Dizem que todo começo é meio merda, né? Meio mal feito e tal. Eu ainda tô pegando a prática. As visualizações aqui ainda estão muito baixas, mas eu tô disposto a encarar tudo isso aqui, porque o futuro que eu vislumbro com esse canal aqui é maravilhoso. Além da possibilidade de eu estar ajudando muitas pessoas, eu sinto que é um projeto que, se eu tiver consistência, vai me beneficiar muito financeiramente. E com certeza, em tudo que você for fazer, você tem que pensar mais nos benefícios do que nas suas fraquezas ou inseguranças. Enfim, eu sou brasileiro, eu sei que o nosso país tá uma merda, quebrado, eu não curto essa ideia de colocar todos os ovos numa mesma cesta. E se a gente não sabe se defender, se a gente ficar aí de braços cruzados dependendo do governo, a gente tá fudido. Essa é a realidade. Então ter esse canal aqui faz com que eu me veja mais seguro e mais tranquilo no futuro, porque eu realmente acredito que eu vou conseguir bons resultados aqui nesse canal. Então é por isso que eu continuo. No início eu vou postar um vídeo por semana, como eu tenho feito, né? Pra ir amadurecendo, né? Pegando experiência nesse novo segmento, deixando o algoritmo me entender, me entregar para as pessoas certas. Mas a ideia, é claro, é ir evoluindo, postar mais também, né? Mas eu ainda tô nessa fase aí de maturar esse projeto aí. E quando eu atingir aquela dopamina assim de, pô, tal vídeo deu certo, tal outro vídeo deu certo também, eu vou desenvolvendo aquele feeling de saber onde eu devo colocar mais a minha intensidade nesse canal aqui. Qual assunto, qual estilo de vídeo, etc. Forma de falar, formato. E é nessa hora que eu tenho fé que vai rolar uma boa virada de chave pra mim. Então eu apenas continuo. Mesmo apesar de toda a insegurança, eu passo por cima disso. Como eu passei por cima da minha insegurança pra realizar os meus primeiros shows como cantor. Inclusive eu tenho várias histórias engraçadas sobre isso. De perrengue que eu passei, de situação e tal. De passar chapéu pras pessoas. Quase destruir os equipamentos inteiros de um bar que eu toquei, mas eu acho que essas histórias caberiam melhor no meu outro canal como cantor. Enfim, voltando ao assunto, eu foco na recompensa do resultado, e é isso. Você tem que ser meio doido mesmo e foda-se. Você quer a parada e pronto. Vai agir, entre em ação. Você vai sentir dor, vai apanhar, mas você vai bater, até você ir vendo os primeiros resultados. E quando os resultados vierem, você não vai bater, você vai espancar. E é aí que você vai começar a vencer. Enfim, eu quis compartilhar um pouco das minhas vivências com você, né? Pra passar essa mensagem mesmo. A vida, ela não segue sempre uma linearidade. Às vezes os nossos caminhos são meio doidos, meio tortos e tal. Mas eu quero que você tenha fé e acredite sim que pode chegar a sua hora. O conhecimento, ele é algo extraordinário e ele transforma. Mas o conhecimento, ele tem que ser usado como combustível para sua ação. Sinceramente, é melhor você ler um livro em um ano, porém executar o que diz nesse livro. Por exemplo, um livro que te ensina a criar e vender um infoproduto. Daí você lê, executa e constrói seus resultados e vai deslanchando. E daí você lê mais, estuda mais, né, para ampliar esses resultados que você já conseguiu. Essa situação é muito melhor do que você ler 30 livros no ano sobre vários assuntos incríveis e úteis. Assuntos assim, agregadores mesmo, mas que não te levaram a nenhuma execução, a nenhuma atitude, nenhuma ação e, consequentemente, a nenhum resultado.
Então se você tá nessa luta, procrastinando, sempre achando que falta alguma coisa, algum novo conhecimento e tal, para com isso e só começa. Não espere o momento perfeito, a segurança ideal ou seu medo de desaparecer. O que você precisa é de ação, simples assim. E a ação vai te fazer desenvolver esse músculo emocional, de botar a cara a tapa mesmo, de ir atrás do que você quer e conquistar mesmo, foda-se. E isso vai te gerando essa autoconfiança, onde você vai batendo nas suas inseguranças e se tornando mais insensível a elas e mais poderoso. E quanto mais você age, mais forte fica esse músculo. O medo, ele vai continuar aparecendo, as inseguranças também, mas o que você vai perceber é que com o tempo você vai se tornar mais forte do que isso tudo. Esses sentimentos, eles vão continuar lá, mas não vão te paralisar mais. Pelo contrário, eles vão te colocar pra frente, pra você ir mais longe. E é nesse processo que você vai descobrir o quão capaz e poderoso você é. Porque ao contrário do que muitos dizem, a confiança não vem da perfeição nem da ausência de medo. Ela vem da ação, da coragem de seguir em frente, mesmo com tudo isso. E com o tempo você vai olhar pra trás e perceber que ao enfrentar tudo isso, você se tornou alguém completamente diferente. Pra melhor. Uma pessoa mais forte, mais decidida. E é aí que a mágica acontece. Se liga nos insights que eu anotei de uns livros que eu andei lendo nesses dias, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Se você tiver disciplina e der um passo de cada vez, será capaz de realizar as maiores tarefas. A cada passo, você ganha um novo horizonte. Enxerga o bastante pra seguir em frente até o próximo ponto de referência. Eu achei esse trecho genial, porque é assim que a gente constrói tudo. É um passo de cada vez. Outro trecho que eu gostei muito é esse daqui, ó. Desenvolva um senso de urgência. Não espere, o momento nunca vai ser perfeito. Comece por onde você está agora e utilize as ferramentas ao seu dispor. Você encontrará outras melhores à medida que você avançar. Isso também é genial e é perfeito. E se encaixa exatamente com tudo que a gente está falando aqui. Pegue essa visão. Então não espera. Vai lá e faz. A ação vai transformar você, vai te desafiar, vai te dar as ferramentas que você precisa para vencer e conquistar o que você deseja. E se você ainda está em dúvida, o único jeito de resolver isso é entrar em ação. Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, não esquece de deixar o like, compartilhar com alguém que possa se identificar com essa mensagem e se inscreve também para você seguir essa jornada comigo. Eu vou deixar agora um vídeo para você assistir, onde eu falo sobre um assunto que se conecta bem com o que a gente falou aqui hoje. O tema do vídeo é: na guerra da comparação, a autoestima nunca sai ilesa. Eu tenho certeza que a maioria de nós precisa ouvir isso, principalmente nessa nossa geração atual. Clica aí e dá um confere. Então vamos pra cima com muita ação, cabeça erguida, sempre em frente, rumo ao ideal.